Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe todos que estão nos ouvindo nesta oportunidade. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical e queremos orar juntamente com os irmãos para assim iniciarmos a leitura da palavra e esta reflexão que faremos nesta manhã. Que Deus assim nos ajude, nos ilumine. Vamos orar. Senhor Deus, faremos uso da sua palavra nesta hora e dependemos do teu Espírito para sondar os nossos corações, para nos iluminar, corrigir os nossos caminhos e nos edificar para a glória do Senhor. Oramos por cada um que possivelmente está nos vendo. Pedimos que o Senhor possa iluminar o coração de cada um, trazer a tua paz, o teu refrigério, as convicções, arrependimentos, reconciliações, convicções da fé e certeza da salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, sê conosco nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez vamos refletir sobre o reino de Deus. E nesta manhã, a palavra que traremos é um alerta para cada um de nós. Nós vamos ler em Marcos capítulo 10, vamos ler dos versículos 13 até o 16. Marcos capítulo 10, versículos de 13 a 16, que dizem assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-os nos braços e impondo-lhes as mãos, os abençoava. É um texto conhecido da igreja, o momento em que Jesus está abençoando as crianças, né? O momento em que os pais estão levando os filhos para que Jesus abençoe. E nesta manhã, eu quero falar sobre essas crianças. Vamos trabalhar debaixo de um tema que diz assim: as crianças cresceram. As crianças cresceram. Qual é o contexto? O contexto é que Jesus estava ministrando em um determinado lugar, havia uma multidão, certamente, ao seu redor, e alguns pais trazendo crianças de colo, segurando nas mãos, queriam que Jesus tocasse nos seus filhos, abençoasse as suas crianças. E os discípulos tentaram impedir, porque eles julgaram que os pais das crianças poderiam prejudicar, né, o ensino de Jesus ali, e então tentaram impedi-los. Mas Jesus diz: não façam isso, deixa vir, deixe trazer. Deixa que as crianças venham até mim, porque delas são o reino dos céus, ou de pessoas que agem como essas crianças, que desejam Jesus, que são inocentes, que não carregam sobre si a culpa ainda, pelo menos não por querer, porque ainda possuem a sua inocência. São crianças que pecam, mas elas ainda não têm tanta responsabilidade sobre o que elas estão fazendo, e a responsabilidade é dos pais, de ajudar essas crianças a crescerem debaixo de um ensinamento, de preferência, um ensinamento cristão. Então nós vamos falar sobre essas crianças que foram até Jesus, e vamos atualizar no sentido de trazer esta palavra para os nossos dias. E, melhor dizendo, eu quero trazer essas crianças para a geração dos últimos 40 anos. Esta geração que cresceu. Hoje, nós podemos perguntar o seguinte: o que é que as nossas crianças querem? O que é que os seus filhos desejam? De que elas mais gostam? De 10 coisas que os seus filhos pedem a você, quantas você dá?
De 10 vezes que o seu filho pede alguma coisa, quantas vezes você cede e acaba dando? Nós poderíamos perguntar o quanto que os nossos filhos guardam no coração das programações, das coisas que eles participam na igreja. O quanto que os nossos filhos carregam de herança do que foi ensinado na igreja. Os filhos, na verdade, dependem do pai, dos pais, não só para a provisão para a sobrevivência, mas da educação e do preparo para assumir as suas responsabilidades à medida que eles vão crescendo. E nós poderíamos perguntar o que é que tem movido os nossos filhos hoje? O que é que eles mais querem? O que é que eles mais gostam? Certamente, se você pudesse responder, a maioria diria: os meus filhos estão com dificuldade de irem para a igreja. Os meus filhos não querem mais. Os meus filhos acham chato o momento de ir para a igreja. Pois eu quero dizer a você que os nossos filhos estão crescendo. E muitos já cresceram, e o resultado desse crescimento trouxe uma situação inesperada, Nesta passagem aqui, os discípulos interpretam que os pais poderiam atrapalhar a ministração de Jesus, mas são os pais aqui que querem que Jesus toque nos seus filhos. E nos dias atuais há uma inversão muito grande de valores, e na verdade no mundo inteiro isso acontece. Os pais têm perdido a batalha em relação aos filhos. Os pais têm perdido a batalha para os videogames, para os telefones e todos os outros aparelhos tecnológicos que têm tomado o tempo, não só nosso, mas também dos nossos filhos. E os pais, hoje em dia, será que eles ainda querem levar os seus filhos a Jesus, como foi nesta ocasião, que os discípulos tiveram que impedi-los, porque de tanto que eles tumultuaram? Será que hoje, diante do risco que os nossos filhos correm, de não participarem do reino de Deus, de ficarem fora do reino de Deus, por causa de tantas opções que tem aí, falsas opções, falso sentimento, falsa ideologia, será que os pais hoje ainda desejam levar os seus filhos para a igreja? Irmãos, é uma dificuldade que a gente enfrenta às vezes, porque os meninos crescem e eles parece que vão perdendo aos poucos o gosto pelas coisas de Deus. E uma boa parte dessa geração que nós estamos pensando, que é essa geração atual, de 40 anos, de 30 anos, por que não dizer de 50 anos? Uma grande parte dessa geração cresceu ouvindo a palavra de Deus. Eles eram crianças, participavam de igrejas, mas eles cresceram e não quiseram mais Jesus. Eles escolheram ficar longe de Jesus. E hoje não tem mais impedimento. Os discípulos não estão mais impedindo os pais de levar os seus filhos a Jesus. Inverteu. Agora são os discípulos que estão suando a camisa para ver se os pais levam os seus filhos até Jesus, porque Jesus ainda continua disponível. Os discípulos não mais impedem, mas são os pais que não querem. E na verdade, quando os pais querem, os filhos não querem mais serem tocados por Jesus, porque o toque de Jesus pode trazer responsabilidades que nossos filhos não querem assumir. E cada vez mais cresce esse grupo, que é um grupo, não estou falando dos nossos filhos que ainda estão na igreja, estou falando dessa geração que cresceu. Esse grupo que cresceu, ele tem não só desejado não ser tocado por Jesus, como tem rejeitado a Bíblia como palavra de Deus. Eles têm rejeitado os ensinamentos de Jesus. Eles têm rejeitado os princípios da cruz de Jesus. E este grupo que cresceu se declarou independente. Agora eles não precisam mais dos seus pais lhe ensinarem. Eles levantaram a sua própria bandeira.
E esse grupo começou a gritar bem mais alto, foi na década de 60. Na década de 60, este grupo começou a gritar pedindo a sua independência. Mas não era só a independência do seu pai e da sua mãe. Era a independência de Deus, independência dos princípios da Bíblia, da palavra de Deus, que rege a vida de um cristão. Eles começaram a gritar que eles agora tinham a sua própria maneira de viver, que eles não eram mais como criancinhas mimadas, que eles cresceram e eles queriam decidir a sua própria forma de viver. No final dos anos 60, havia um grande grito por liberdade do uso de drogas. Na década de 70, foi um grupo gritando para a liberação das pílulas anticoncepcionais, porque o que antes era muito feio, uma moça casar não sendo mais virgem, esse princípio foi por água abaixo, para muitos. As moças também começaram a gritar, pedindo a sua liberdade para fazerem o que quisessem do seu corpo, e atualmente inventaram uma frase dizendo: meu corpo, minhas regras. E a década de 70 marcou um pouco isso, a liberação das pílulas anticoncepcionais. A década de 80 foi o grito, provavelmente um dos gritos mais altos, mas foi um grito de independência, como foi um grito de terror, porque as doenças sexualmente transmissíveis, como por exemplo a AIDS, infestou um grande número de pessoas no mundo inteiro, e muitos morreram, porque na época não existiam os coquetéis de remédios que existem hoje, e muitos famosos que tinham dinheiro para fazer o que quisessem, morreram porque foram vítimas ou contraíram o vírus da AIDS. Fred Mercury foi um vocalista da banda, de uma banda muito famosa, não vamos ficar aqui fazendo merchandise, né? Mas um dos homens mais importantes da época, do mundo do rock, infelizmente morreu assim, de uma forma triste, né? Porque contraiu aquele vírus e não conseguia se libertar dele. Cazuza foi outro que morreu vítima da AIDS. E tantos outros que morreram porque se contaminaram, desejaram ardentemente a sua liberdade, fazerem o que bem entendessem, sem regras, sem ninguém olhando, sem nenhum princípio que pudesse reger a sua vida, sem nenhum controle, sem nenhuma rédea. Eles pediram liberdade, não só, eles pediram a sua independência, não só dos pais, como de Deus. Eles viraram as costas para Deus, e muitos dessa geração são frutos de relacionamentos fora do reino de Deus, pessoas que nasceram frutos de relacionamentos da década de 80, talvez até no início da década de 90, mas essa geração de crianças que eram semelhantes ao reino de Deus, elas cresceram e viraram as costas para Deus. E este grupo, ele cresce cada dia mais ao redor do mundo, ao redor do planeta. Essa ideia anticristã, essa ideia antibíblica, este sentimento de rejeição da Bíblia, da palavra de Deus, cresce a cada dia. E cada vez mais aumenta o número de pessoas que integram este grupo com as suas ideias longe de um fundamento bíblico e cristão ou judaico-cristão. Então nós podemos perceber que há uma rejeição dos princípios da palavra de Deus que nortearam, que conduziram, que orientaram as gerações depois de Jesus, através dos séculos, até poucos anos atrás. E esta geração atual, ela virou as costas, tem virado as costas. E uma coisa aterrorizante de se dizer, muitos
que ainda estavam e ainda estão dentro das igrejas. São anticristãs, mas estão ainda dentro das igrejas. Apoiam os grupos anticristãos, mas estão dentro da igreja. Defendem uma ideologia anticristã e se dizem cristãos. Então nós temos aqui nesta oportunidade duas notícias, uma boa e uma ruim, uma boa notícia e uma má notícia. Eu quero falar da má notícia primeiro, e quero ler o que diz a palavra de Deus, em pelo menos 3 versículos, para a gente argumentar o que queremos dizer. Ouça o que diz a palavra de Deus: mas todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Toda pessoa que não confessa Jesus Cristo, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram, que está vindo, e agora já está no mundo. Quem escreveu isso foi o evangelista João. Isso está na Bíblia, 1 João capítulo 4, verso 3. Lá o apóstolo João, o evangelista João diz isso, de que esse espírito que rejeita Jesus, que não confessa Jesus, é o espírito anticristo. E eles haviam ouvido a respeito dele, que viria, e na verdade ele chegou e está no mundo. Desde que Jesus Cristo veio, também entrou na sociedade humana o espírito anticristão, rejeitando Jesus, rejeitando a Bíblia, rejeitando seus princípios, rejeitando o seu ensinamento, e isso tem atingido a nossa vida, tem atingido a nossa casa, tem chegado até os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos amigos, e este grupo tem desejado ardentemente estar cada vez mais longe de Deus. Então a má notícia é que esse espírito já está no mundo, e às vezes está até entre a gente. Outro versículo, outra afirmação da palavra de Deus diz assim: filhinhos, também o evangelista João escreveu, filhinhos, esta é a última hora, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora há muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Olha que coisa que o evangelista João diz. Ele diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não era dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Fato de terem saído mostra que nenhum deles eram dos nossos. Isso está em 1 João capítulo 2, versículos 18 e 19. Olha que palavra. O evangelista João diz assim: eles saíram do nosso meio. Gente, as nações cristãs, que até pouco tempo atrás usavam a Bíblia nas escolas, já não podem mais usar. As regras estão sendo rejeitadas, as regras que vêm da palavra de Deus têm sido rejeitadas, porque cada um quer levantar sua própria bandeira. E este grupo anticristão tem se reunido e formado a sua própria maneira de viver, e contaminado muitos dos filhos que ainda desejam tocar em Jesus. O grande problema é que estas crianças cresceram e elas têm se esquecido de Jesus, têm se esquecido que um dia foram abençoadas por Jesus, têm se esquecido que um dia Jesus tocou nelas, que Jesus as abençoou, que Jesus proveu, que Jesus cuidou, sarou, cuidou dos seus pais, e agora elas simplesmente viram as costas para Jesus. Mas eu ainda quero ler mais um texto que diz assim: por isso lhes envia Deus a operação do erro, para que deem crédito à mentira, a fim de que sejam julgados todos os que não deram crédito à verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Isso está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 11 e 12. Este versículo, por que eu estou citando este versículo? Porque ele se encontra dentro da má notícia, de que os anticristos já estão por aí,
as ideias anticristãs já estão entre nós, têm invadido os governos, as igrejas e tantos lugares. E quando nós olhamos aqui, nós encontramos uma palavra preocupante que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja dos Tessalonicenses. Ele escreveu dizendo que no fim dos tempos, Deus enviaria a operação do erro para darem crédito à mentira, porque eles não deram crédito à verdade. Sabe quem são essas pessoas que não deram crédito à verdade? São as crianças que cresceram. Aquelas que eram tão bonitinhas, com cara de reino de Deus, na verdade cresceram e se tornaram cara de inferno, cara de demônios, cara de sujeira. Ao olhar para algumas pessoas dessa geração, a gente fica aterrorizado, porque são pais que os pais sofreram bastante para cuidar dos seus filhos e criá-los debaixo da palavra de Deus, e muitos viraram as costas, têm se distanciado da igreja, têm se distanciado de Deus, têm abandonado os princípios de Jesus. E o apóstolo Paulo disse: sabe o que vai acontecer? Deus vai permitir que eles acreditem na mentira, que eles façam as suas próprias leis, que eles vivam do jeito que eles quiserem, porque eles não deram crédito à verdade. Então Deus vai permitir que eles deem crédito à mentira. Irmãos, o reino de Deus hoje ainda está acessível, só que as crianças cresceram, elas não querem mais. Será que você é uma criança crescida e que também tem feito a mesma coisa? Quando você está aí na sua sala ou no seu quarto, seja lá onde for, você olha para o seu filho, você olha para ele e vê a sua responsabilidade, será que você pensa: Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso criar esta criança nos teus caminhos, preciso ensiná-lo das suas responsabilidades a respeito do teu reino? Então a má notícia consiste em dizer que este espírito não poderá ser detido pelos homens. Não tem como impedir. Não tem como impedir. Irmãos, nem os governos poderão impedir, nem os eleitores. Nós não conseguiremos impedir o espírito do anticristo, nem nas urnas. Nem nas urnas. E um dos sinais do espírito do anticristo está, eu falo sem sombra de dúvida de errar, está no meio da política que defende as bandeiras de esquerda. Há um espírito anticristão ali, porque eles abrem mão da família tradicional, eles promovem casamentos entre pessoas do mesmo sexo, eles abominam a Bíblia, rejeitam Jesus Cristo, zombam dos crentes, fazem as suas próprias regras, defendem a sua liberdade de viver longe de Deus, não aceitam os princípios. Este espírito anticristão está infiltrado e tem dominado muitos países, e no Brasil, este espírito tão miserável está rodeando as casas, está rodeando as nossas vidas, e principalmente está de olho no governo, porque esse espírito tende a dominar a sua vida de uma forma que vai controlar até a quantidade de comida que você pode comprar. Esse espírito anticristo quer dominar o salário que você vai ganhar. Este espírito anticristo quer saber aonde você está, quanto que você ganha, aonde está o seu dinheiro, porque o Estado quer dominar a sua vida. Esse espírito de socialismo, ele quer fazer isso, e esse espírito é um espírito anticristão. Não estou dizendo que todas as pessoas que estão lá dentro possam ter essa mesma ideologia, mas se estão lá, estão contribuindo para isso. E esta é a má notícia, que nós não vamos conseguir impedir. Podem ter certeza que um dia a esquerda voltará para o governo brasileiro, porque é um espírito que nós, nem pelo voto nós conseguiremos impedir, porque este é o tempo, principalmente do Brasil, dar crédito à verdade. E se o Brasil não aproveitar a oportunidade, ele poderá sofrer consequências
e acabar dando ouvido à mentira por não terem dado crédito à verdade. A má notícia é essa, que a gente não consegue impedir isso. Só Deus consegue impedir. Então, qual é a boa notícia? Eu quero ler ainda em 2 Tessalonicenses capítulo 7, versos 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 e 8 diz assim: pois o mistério da iniquidade já opera, somente aguarda que seja removido aquele que o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o assopro da sua boca, destruirá com a manifestação da sua vinda. Irmãos, a boa notícia é que Jesus Cristo colocará um fim no espírito anticristo, e o seu reino será estabelecido. Queira Satanás ou não, queiram os governos ou não, queiram as bestas ou não, queiram os anticristos ou não, o reino de Deus será instaurado na sua totalidade, na sua plenitude, onde nós poderemos e estaremos com Jesus Cristo reinando com Ele. Mas enquanto nós estivermos aqui, o que a gente vai fazer então se nós não conseguimos parar? Se só Deus pode parar isso, e Deus não vai parar isso agora, a não ser que Ele já esteja voltando, esteja às portas, o que sabemos que Ele está, mas não sabemos quando Ele virá. O que é que nós podemos fazer? Eu quero ler Mateus capítulo 24, verso 20, que diz assim: orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. O capítulo 24 de Mateus é um capítulo que as pessoas chamam de o capítulo apocalíptico. Fala do fim dos tempos. E este texto aqui é uma palavra de Jesus, onde Jesus diz assim: olha, quando as coisas ficarem difíceis, orem para que a fuga, para que a libertação de vocês possa acontecer nem no sábado, nem no inverno. Por que não no sábado? Porque no contexto judeu, no sábado não podia viajar, não podia correr, não podia sair, não podia fazer nada, eles eram impedidos pela sua própria religião, o seu limite religioso. E nem no inverno, porque as pessoas, muitas delas, morreriam de frio. No inverno é tudo muito mais difícil. Então, o que é que Jesus ensinou? Orem. Sabe o que a igreja pode fazer? Orar. Orar para que Deus guarde os nossos filhos, para que Deus nos dê a graça de continuarmos servindo a Ele, que Deus nos fortaleça para não cedermos, para que nós não possamos também ser enganados por este espírito que tem tentado nos tragar dia após dia. Nós estaremos para sempre livres deste mundo tão corrompido quando Jesus vier e destruir tudo isso. Não podemos evitar, mas podemos orar para que Deus assim nos fortaleça. Será que você ainda é a criança semelhante ao reino de Deus, ou você é uma criança que cresceu e virou as costas para o Cristo que te abençoou? Nesta manhã, nós devemos pensar sobre isso. E domingo que vem, dia 15, acho que é domingo, dia 15 eu acho que vai ser num domingo, não estou bem certo disso, é sábado ou é domingo? Que dia, domingo que vem é dia 15? Domingo que vem são as eleições. Presta atenção em quem você vai votar. Talvez você está prestes a votar em alguém do espírito do anticristo. Talvez você vai votar numa pessoa que é totalmente contrária à palavra de Deus, que pode prejudicar o seu filho ou o seu neto futuramente. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus graça. Eu sei que muitos estão numa situação tão difícil, porque tem parentes, amigos, que são coligados a partidos que defendem esta bandeira anticristã. Então, seja responsável pelo seu voto, e que o Senhor te dê a graça de saber escolher. Que o Senhor te abençoe, e que você seja não uma criança mimada, mas uma criança que deseja cada dia mais ser tocada por Jesus. Vamos orar? Senhor, nós oramos nesta manhã agradecidos pela Tua palavra. Coloca juízo na nossa cabeça e nos ajude a suportar os dias difíceis que temos passado. Fortaleça a Tua igreja para que ela defenda a Tua palavra, mesmo que isto lhe custe a vida. Senhor, nos guarde e nos proteja. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.
Logo mais à noite estaremos aqui para o culto. Venha, se você puder, convide alguém. Estaremos aqui para juntos louvarmos a Deus. Fiquem na paz e até lá. Amém.